E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Como é que tá essa sexta-feira de vocês, hein? Quero muito saber como que você tá se sentindo aí, torcedor, torcedora. Eu confesso pra vocês que eu não consegui tirar esta camisa ainda, desde ontem praticamente. Fui tomar café, fui almoçar, trabalhei com a camisa, tá uma coisa de louco, mas olha, fazia muito tempo que eu não sentia esse alívio, essa felicidade genuína de ser São Paulino, sabe? Eu acho, gente, que assim, não dá, claro, a gente não tem uma bola de cristal, não dá pra saber se o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, se vai ganhar a Sul-Americana, se vai ser campeão brasileiro. Muito provável que o São Paulo não ganhe todos os títulos, claro, apesar de estar vivo em todas as frentes. Mas essa classificação em cima do Palmeiras ontem na Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque, é uma classificação que traz muito simbolismo para esse time do São Paulo. Não é uma simples passagem para umas quartas de final da competição, da segunda principal competição do país, que é a Copa do Brasil, que premia muito bem, um título que o São Paulo ainda não tem na sua galeria, mas vai ter, é questão de tempo. Não é só por isso, é por tudo que traz essa passagem do São Paulo para as quartas de final e principalmente por ser em cima deste time do Palmeiras. Eu praticamente assisti o jogo inteiro de novo, né? Eu não consigo, eu tenho que ver. Vi todos os melhores momentos, vi todos os detalhes, vi todas as polêmicas, entre aspas, que parte da mídia nojenta que a gente conhece, como é que funciona, insiste em colocar. E aí, gente, não tem como, né? Como o Abel Ferreira e os seus jogadores são mal perdedores, né? Como parte da torcida do Palmeiras, não todos, mas como parte, uma boa parte ainda da torcida do Palmeiras, como são prepotentes, como são arrogantes, como são salto altos. Nunca o adversário tem mérito, nunca o outro time, de certa forma, melhorou, né? É sempre a questão é sempre ou a arbitragem, né? Ou o acaso, a sorte. Nunca é mérito do adversário, nunca é mérito do outro treinador, nunca. Abel Ferreira, na sua entrevista coletiva pós-jogo, trata da vitória do São Paulo como sorte, trata da vitória do São Paulo como acaso, trata da vitória do Rogério Ceni, que ele mais ou menos personificou essa vitória do São Paulo no Rogério Ceni, como ele deu sorte mais uma vez, segundo Abel Ferreira. E o Rogério Ceni foi muito perspicaz, muito inteligente, como é de praxe. Ele pega e fala, realmente, parece que eu tive sorte pela segunda vez. A primeira foi lá na final da Recopa, quando ele era técnico do Flamengo, e agora eu elimino mais uma vez por sorte, né, o Abel Ferreira, o time do Abel Ferreira. São nesses detalhes, gente, que a gente vê por que um time passa a ser tão odiado, né? Como esse time do Palmeiras é odiado pelos outros jogadores e pelos outros torcedores. É um time que não desperta nenhuma empatia. Não é um time que joga bonito, que é vistoso, que é aquele futebol mágico, não. O Palmeiras é eficiente, sim. Mas é um time que tem no seu DNA a arrogância, a prepotência, o achismo, né? O se auto-vangloriar, o se auto-colocar num pedestal. E cara, não poderia ser uma queda mais dolorida e mais com requintes de crueldade, como eu disse no vídeo de ontem, do que essas nos pênaltis, onde no primeiro tempo o São Paulo foi muito mal, a estratégia do Rogério não funcionou, os jogadores estavam desconectados, o Abel Ferreira, de certa forma, com o falso 9 Rafael Veiga, embananou um pouco, né, o sistema defensivo do São Paulo. A zaga não tinha um jogador de referência para você marcar, para você poder acompanhar. Miranda ficou meio que sem função, com o Rafael Veiga sendo esse falso 9 e Dudu e os jogadores do Palmeiras ali saindo, né, das suas posições tradicionais. Isso deu uma mexida no São Paulo. Quando o São Paulo foi entender o jogo, já estava 2-0.
E aí a partir disso São Paulo começou a ter o controle, não o controle total da partida, porque o Palmeiras já estava com o resultado na frente, mas o São Paulo teve o psicológico, voltou o psicológico do São Paulo. O São Paulo respirou, começou a tocar bola, começou a ter um pouco mais de controle. E claro, o grande pulo do gato foi no segundo tempo, onde o Rogério Ceni troca o Patrick, coloca o Luciano, retoma esse meio campo, as ações do São Paulo e começa a igualar, né? E aí começa a criar algumas situações sim de gol. Palmeiras não teve os mesmos perigos que teve na primeira etapa, onde o São Paulo estava um pouco atordoado, mas no segundo tempo o São Paulo cresceu, o São Paulo melhorou, o São Paulo começou a ter mais controle do jogo, da bola, começou a ditar um pouco o ritmo do jogo. Palmeiras estocou uma ou outra vez, mas nenhum lance assim que poderia sair o terceiro gol claramente. E o São Paulo teve algumas poucas chances, mas teve. E o principal foi ter o psicológico. Quando o Rafael Veiga perde aquele pênalti, o Rafael Veiga perdeu aquele pênalti por arrogância, por prepotência, por achar que poderia vencer a qualquer momento, por cobrar o pênalti no estilo cavadinha, achando que do outro lado tinha ninguém. E ele esqueceu que do outro lado tem somente o tricampeão do mundo, né? Esse escudo aqui não é qualquer escudo, essa camisa aqui, ela pesa muito, ela entorta varal, ela é mais pesada que a do Palmeiras, sinto em dizer, mas ela é mais pesada que o Palmeiras, ela é mais respeitada internacionalmente do que a do Palmeiras, sinto lhe dizer, mas é a verdade, são fatos. E ele esqueceu simplesmente de entender isso. E esse time do Palmeiras tem isso como praxe, tem isso como base. É um time que se acha autossuficiente a qualquer momento, independente de qualquer situação. E o pênalti do Rafael Veiga, cobrado pelo Rafael Veiga, que poderia abrir 3-0 e ali sim matar o jogo, mostra o quanto esse time é um time que, cara, é desrespeitoso. É um time que não merece ter sucesso. É um time que, sinceramente, pra mim, eu já tinha antipatia com boa parte dos jogadores do Palmeiras. E depois desse tipo de situação, cara, cada vez mais eu quero que esse time se esborrache. Eu quero que esse time se dane. Essa é a realidade. E aí, gente, quando o Rafael Veiga faz aquela pataquada, ele volta, ele coloca o São Paulo de novo no jogo. E o Jandrei, na entrevista coletiva, um dos grandes nomes do São Paulo: Jandrei, jamais te critiquei. Essa já vai ter que ser a musiquinha agora na arquibancada. Ei, Jandrei, jamais te critiquei. O Jandrei, no meu modo de entender, ele muda de patamar no São Paulo depois dessa atuação que ele teve. Não só na cobrança de pênaltis, mas durante os 90 minutos. Ele foi um cara que fez defesas importantes, intervenções importantes, apareceu nas horas interessantes ali para contribuir, para ajudar o São Paulo. E a gente precisa de goleiros assim, né? É por isso que eu pego tanto no pé de goleiros no São Paulo, porque a gente não tem goleiros assim no São Paulo desde a saída do mito, do Rogério Ceni. E aí ele faz isso que a gente esperava dele. E aí ele disse muito claramente de que o São Paulo incendiou a partir daquele pênalti perdido do Rafael Veiga. E aí, no pênalti seguinte, que no meu modo de entender, se ele marcou o pênalti do Caleri, que o Caleri tá com a mão no corpo, assim, ele desvia ainda do corpo e a bola bate na mão dele, só que ele no corpo, sendo que tem juiz que não marcou o pênalti do Renato Augusto na Arena Corinthians, que jogou vôlei. Renato Augusto jogou vôlei na Arena Corinthians e não foi marcado o pênalti. Por que tem que marcar esse pênalti no Caleri? Né? Eu tenho direito de querer entender por que esse pênalti também cobrado em cima do Caleri. E aí eles estão reclamando que não foi pênalti em cima do Caleri depois. Se não marcasse esse pênalti, eu tenho certeza que ele não marcaria o outro. Mas como ele marcou esse pênalti, eu tenho certeza que ele não estava convicto, ele só marcou porque o VAR chamou. Quando o VAR chamou o outro, ele tem que marcar também. É simples assim. Então não tem que ter choradeira de palmeirense falando merda por aí. Eles têm que aceitar, chorar na cama que é lugar quente e aceitar que dói menos. Porque eles são fregueses nossos. Eles são fregueses novos. Em quase 20 mata-matas na história do Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras, ganhamos 15, eles ganharam 4.
Ganhamos 15, eles ganharam 4, eles são filhinhos nossos, eles têm que abaixar a cabeça e obedecer quando o São Paulo dita as regras e fala o que vai acontecer. Eles têm que baixar a cabeça, é simples assim. Então, gente, com aquele gol, e o Luciano, a TV São Paulo, né, a SPFC TV, deu um show de imagens, de vídeos, de provocações, cara, e é isso, tem que incendiar as redes sociais desses caras. Os jogadores do São Paulo é que não tem muito perfil disso, são jogadores mais sérios, mais contidos, mais internalizados ali, não são jogadores babacas, como são a maioria dos jogadores do Palmeiras, e principalmente desses moleques da base do Palmeiras, que são folgados, falando português claro, mas o ideal, o sonho de todo torcedor de São Paulo é que os jogadores do São Paulo falassem muita merda nas redes sociais também para provocar esses caras, porque eles merecem ser zoados, aloprados, humilhados nas redes sociais, Brasil afora, né? Porque é só dessa forma que esses caras vão entender que eles precisam abaixar a bolinha deles. Eles não são o Real Madrid das Américas como eles pensam que são. E eu torço daqui pra frente pro Palmeiras cada vez mais se degringolar mais. Eu torço cada vez mais, assim como eu torço pro meu time ser campeão, eu vou torcer de uma forma gigantesca, mais ainda aflorada, para esse time se ferrar em todas as outras competições. Porque pra mim, um time que tem essa índole, esse time prepotente, arrogante do Palmeiras, tem que se ferrar. Time assim tem que se ferrar. É diferente de um time que joga bola, que joga bonito e que respeita o adversário e faz dentro de campo as coisas e fora de campo é profissional. Aí eu vou aplaudir de pé. Agora, jogadores como o Palmeiras tem, prepotentes, arrogantes, que se acham a última bolacha do pacote, esses caras têm que pagar o preço de serem soberbos. São soberbos, são safados que merecem a eliminação para ver se entra um pouco nos trilhos da humildade. É isso que eles precisam ter. E para nós, gente, é comemorar, independente do que vai acontecer. A gente elimina esse time nojento do Palmeiras e vai com uma força muito grande. O São Paulo agora, psicologicamente, vai com uma força gigantesca para as demais competições. Copa do Brasil vai ser muito complicada, porque vai ter sorteio de novo, pode vir um Flamengo, se Deus quiser não, pode vir um Corinthians, se Deus quiser não, pode vir qualquer time, né? A Copa Sul-Americana a gente vai pegar o Ceará, um time chatíssimo de se enfrentar, a gente tem humildade de identificar isso, não vai cantar vitória antes do tempo como eles cantam, como o lado deles lá canta, do Palmeiras, né? Não, a gente tem pezinho no chão, a gente é humilde, a gente entende as limitações do time e a força que o nosso time também tem. Então a gente no campo da análise, não é no campo da viagem, da soberba como esse time tem. Então eu imagino que no psicológico o São Paulo vai muito forte. Vai ser campeão ou não? Não sei, não tenho bola de cristal. Agora, que o São Paulo muda de patamar nesse sentido psicológico da coisa, isso eu não tenho dúvida. Esses jogadores vão entrar muito mais cascudos nas partidas, mais seguros, mais confiantes. E é isso que a gente quer, é isso que a gente queria. E por isso que foi maravilhoso, foi de outro mundo, foi extremamente importante, foi épica essa vitória que o São Paulo teve, essa classificação lá no chiqueiro, lá na casa deles, que já virou praxe. Principalmente quando é disputa de pênalti, aí meu amigo, aí pode garantir que eles vão tremer na base e a gente vai fazer festa lá no chiqueiro como já é tradicional, tá bom? Guarda os comentários de vocês aqui, comemora gente, comemora. Final de semana, camisa do tricolor na rua, vamos comemorar, aqui é São Paulo, e esses caras têm que respeitar, porque eles são nossos filhinhos. Grande abraço para todos, vamos São Paulo!